Bom, depois dessa introdução, vamos agora falar da primeira literatura que vai aparecer, né, no Novo Testamento, a primeira literatura entre os cristãos. No ano 45 da era cristã, Tiago escreveu a sua epístola com muitos ensinos práticos do viver cristão e apenas uma pequena citação da volta de Jesus para implantar o reino. Se você observar a epístola de Tiago, claro que essas datas sempre têm algumas divergências, mas a maioria acredita que ela foi a primeira literatura, a primeira epístola, né, antes até dos evangelhos, e ela foi escrita no ano 45, ou seja, 16 anos depois da morte de Jesus, considerando a morte de Jesus no ano 29 da era cristã. Tiago faz uma citação no capítulo 5, versículos 7 e 8, que ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, essa palavra de Tiago, a vinda do Senhor está próxima, nós veremos mais à frente que o apóstolo Paulo vai ter até um momento que ele vai dizer que a vinda do Senhor, na verdade, está um pouco distante. Então, essa expressão que eles usavam, eles não sabiam com exatidão qual era o tempo da volta de Jesus, porque nós veremos, por exemplo, o livro de Atos ainda não foi escrito. Então, eles ainda não têm nas mãos uma literatura daquela pergunta dos apóstolos se Jesus iria restaurar o reino de Israel quando ele voltasse. E Jesus respondeu que não cabia a ele saber os tempos e as estações. Então, na primeira literatura, na primeira epístola, nós vimos que tem pouquíssima informação sobre escatologia. E os cristãos daqueles dias, eles viviam uma dificuldade grande, eles ainda não eram perseguidos pelo Império Romano. Eles vão começar a ser perseguidos, né, principalmente no governo de Nero. Haviam problemas como esse com Calígula, os próprios judeus perseguiam os cristãos naquele período, tá bom? Mas nesse momento, ali no ano 45, os judeus, os cristãos, digo, ainda não sofriam uma grande perseguição do Império Romano. O texto do nosso material diz: ao ouvir a literatura deste texto da epístola, os cristãos certamente se encheram de esperança e fortaleceram a paciência. Mas como nas palavras de Jesus, que eram transmitidas de forma oral, a mensagem deixa em aberto o tempo da volta do Senhor, apenas dizendo: a vinda do Senhor está próxima. Se Jesus chegasse para os apóstolos, né, e eles transmitissem essa mensagem, que mensagem seria essa? Se Jesus dissesse: olha, eu voltarei daqui a cerca de 2000, 2100, 2200 anos, não sabemos ao certo quando Jesus voltará, né? Eu acredito que está muito próximo. Muitos sinais têm se mostrado, principalmente desde a volta de Israel, mas nós não temos essa precisão. A palavra de Jesus, a palavra de Tiago continua a mesma. Olha, o tempo está próximo, então nós temos que ser vigilantes. Bom, isso foi no ano 45. No ano 49, o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Gálatas. Eu comento aí no material, olha, 4 anos após a epístola de Tiago, Paulo escreveu a epístola aos Gálatas. Essa epístola não fala na volta de Jesus e contém uma pequena citação ao reino de Deus. A epístola aos Gálatas foi uma epístola doutrinária, principalmente para resistir à influência judaica no meio cristão. Aqueles que queriam estabelecer as tradições, os cultos, a guarda da lei entre os cristãos. Em Gálatas 5:21, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne, ele diz: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a única expressão que tem na carta aos Gálatas tratando de escatologia, né? Ou seja, traz uma esperança também, mas ainda pequena, não fala praticamente nada de escatologia.
No ano 51 da era cristã, ou seja, cerca de 22 anos depois da morte de Jesus, pense 22 anos aí na história da igreja, pense lá no ano de 1998, né, 20 anos atrás. Então você está há 20 anos esperando uma literatura que falasse mais sobre escatologia. Essa primeira epístola aos Tessalonicenses será o primeiro material. O comentário diz: os cristãos precisaram esperar mais 2 anos para receber uma literatura que tratasse da volta de Jesus. Em 51 depois de Cristo, Paulo escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses com muitas passagens escatológicas. No capítulo 1, Paulo fala em esperar dos céus a seu filho, ou seja, esperar a volta de Jesus. E fala também que Jesus nos livra da ira futura. Veja, 1 Tessalonicenses 1,10. A esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É claro, hoje nós interpretamos essa ira futura como sendo a grande tribulação. Naqueles dias ali, eles estavam esperando, vamos dizer, essa ira futura para eles era a perseguição do Império Romano. Por quê? Quando essa epístola estiver sendo lida pela igreja, porque, é claro, escrevia-se uma epístola dessa, uma cópia era mandada para a igreja, e para fazer uma cópia dessa em pergaminhos era algo trabalhoso, caro, demorava meses, né? Então a igreja está lendo 2, 3, 4 anos depois essa epístola. Eles já vão estar vivendo a perseguição de Nero. No capítulo 2, Paulo fala que sua grande esperança, alegria e coroa de glória é encontrar os irmãos de Tessalônica na vinda do Senhor. Veja, ele diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então o apóstolo Paulo, né, ele já começa a trazer mais referências sobre a escatologia, sobre o fim do mundo, né, sobre o momento em que a igreja ela é levada. No capítulo 4 temos uma maravilhosa descrição da ressurreição e do arrebatamento. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículos 14 a 18. Né? Vocês conhecem esse texto, eu não vou ler completo, mas esse texto, principalmente no versículo 17, ele diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Né? Então, é a primeira vez que é explicada a questão do arrebatamento, que eu vou tratar também mais à frente, né? Já que a questão do arrebatamento, hoje existe uma descrença muito grande no arrebatamento, principalmente o arrebatamento pré-tribulacionista, né? Então eu vou depois detalhar mais a questão do arrebatamento, vai ter um dia para nós tratarmos isso, porque é um tema mais longo, né? Eu vou trazer para vocês o que eu chamo de os 9 pontos do arrebatamento pré-tribulacionista. Paulo não falou do reino de Deus implantado no mundo, mas deixou claro que a vinda de Jesus Cristo, os cristãos mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e todos serão arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Essa foi uma grande novidade em termos escatológicos, né? Atendendo assim ao grande desejo dos cristãos de se livrarem do sofrimento no Império Romano.